Janeiro de 2024. Um apartamento na rua Tikhokeanskaya, em Pargolovo, periferia norte de São Petersburgo. Varvara Jerebtsova, de 23 anos, estava colocando sua filha de 9 meses para dormir com um travesseiro. Deitou-a de costas no sofá, pressionou o travesseiro contra o rosto e segurou. E ninguém naquela noite sabia que uma simples rotina de colocar para dormir terminaria assim. Mas vamos por partes. Jerebtsova tinha naquele momento 2 crianças pequenas, um filho de 1 ano e meio e a caçula, de apenas 9 meses, diferença de menos de 1 ano, um prédio de painéis pré-fabricados. São Petersburgo em janeiro do lado de fora da janela. Escurece por volta das 4 e às 6 já é noite completa. E naquela noite ela colocava os 2 para dormir. O filho adormeceu logo, rápido e definitivamente, como acontece nessa idade. Já a caçula não dormia. Ficava irritada, chorava. 9 meses é a fase em que os dentes estão nascendo. Quando o sono é irregular, o choro pode se estender por 1, 2 horas até o amanhecer. Quanto tempo exatamente isso durou, na verdade, não se sabe. Mas, em dado momento, Jerebtsova pegou o travesseiro. Segundo a versão da investigação, ela deitou a caçula de costas no sofá, pressionou o travesseiro e segurou até que a criança parasse de se mover. Como a perícia determinou posteriormente, asfixia mecânica, obstrução das vias aéreas por objeto macio. A formulação é inequívoca, confirmada em juízo. E então, o mesmo apartamento na Tikhokeanskaya, a mesma noite, os mesmos postes de luz do lado de fora. Nada ao redor havia mudado, apenas no sofá jazia, o que, 1 minuto antes, ainda respirava. E ao lado dormia o menino de 1 ano e meio sozinho. Jerebtsova chamou um táxi e foi embora. Fechou a porta, desceu, entrou no carro e o apartamento na Tikhokeanskaya ficou trancado. Janeiro, prédio de painéis, temperatura negativa do lado de fora. Dentro, o filho de 1 ano e meio, sozinho, sem comida, sem água, sem um único adulto por perto. No mesmo sofá, aquilo que apenas 1 hora antes era sua irmã caçula. Ele tinha 1 ano e 9 meses. Nessa idade, o vocabulário é de 1 dezena de palavras, e nenhuma delas é socorro. Ele não conseguia abrir a porta, não conseguia alcançar a torneira, não conseguia entender por que a irmã não se mexia e por que a mãe não estava ali. Ele simplesmente ficou ali, onde o deixaram. 2 dias inteiros, 48 horas trancado naquela noite, de inverno petersburguense. O que significa que a maior parte desse tempo transcorreu em completa escuridão. E o que é importante entender aqui, isto não foi um segundo de descontrole emocional, não foi um impulso após o qual a pessoa recobra a consciência e agarra o telefone. Cada hora em que Jerebtsova não voltava era uma decisão separada. Não voltar depois de 1 hora, de 6, de um dia inteiro. Cada uma dessas horas foi uma escolha consciente, repetindo-se uma e outra vez, e ela, nesse meio tempo, estava na casa de conhecidos. O que exatamente fazia, com quem estava e o que dizia sobre isso, veremos adiante. Mas uma coisa já está clara agora. Ela sabia o que havia deixado para trás. E não voltou. Depois, a porta finalmente seria aberta. E aqueles que entrassem, veriam o que veriam. E Jerebtsova, a essa altura, já estaria contando aos conhecidos uma história completamente diferente. Enquanto tudo isso acontecia no apartamento da Tikhokeanskaya, porta trancada, escuridão, a criança de 1 ano e meio sozinha no sofá, Jerebtsova estava na casa de conhecidos. Perguntavam-lhe sobre os pequenos, e como não perguntar? 2 crianças tão novinhas, a pergunta surge naturalmente, e Jerebtsova respondia: "Está tudo bem? Estão com uma amiga, com Angélica. Angélica está cuidando deles. Está tudo bem. Não há com que se preocupar." O nome soava seguro. Não hesitou, não tropeçou nas palavras. Angélica. Ponto final. Como se fosse uma velha conhecida, uma pessoa de confiança a quem se pode confiar as 2 crianças. Só que nenhuma Angélica existia. Entre os conhecidos de Jerebtsova, nenhuma pessoa com esse nome,
nenhum registro no telefone, nenhuma testemunha que sequer uma vez tivesse ouvido falar dela. Angélica era uma invenção, um personagem criado com um único objetivo, para que na sua ausência ninguém fizesse a pergunta inconveniente, para que qualquer um que se interessasse recebesse uma resposta curta. A amiga está cuidando deles, está tudo normal. E o que é importante entender? Isso não foi improvisação em pânico, não foi um estado de choque. Foi uma história com nome, com detalhes, preparada de antemão. Jerebtsova sabia que perguntariam e preparou a resposta antes mesmo de sair do apartamento. E a mentira funcionou. Ninguém verificou, ninguém ligou, ninguém foi até a Tikhookhanskaya. 20 de janeiro de 2024, 2 dias inteiros, exatamente o tempo que o apartamento na Tikhookhanskaya permaneceu assim. Atrás da parede, os vizinhos, atrás da porta, o patamar da escada, e então 2 versões de como tudo veio à tona. Pela primeira, conhecidos foram ao apartamento. Jerebtsova fazia aniversário, e alguém decidiu passar para dar os parabéns. A porta estava destrancada. Pela segunda, Jerebtsova voltou por conta própria e chamou a polícia. Qual dessas versões está mais próxima da verdade, pelos autos do processo, não ficou totalmente claro, mas em ambos os casos, o mesmo momento. A porta se abriu. Alguém entrou e viu o sofá. O que restava da criança de 9 meses tinha uma coloração arroxeada. Esse é um sinal característico que aparece quando o tempo passa. 2 dias são suficientes para que tudo mude, incluindo cor e odor. Um único olhar bastava para entender que já não era possível ajudar havia muito tempo, desde aquela mesma noite em que Jerebtsova fechou a porta atrás de si. E eis o que mais viram aqueles que entraram. Ao lado, no mesmo sofá, a criança de 1 ano e meio, viva. Ela não podia ir a lugar nenhum. Nesse momento, a Tikhookhanskaya deixou de ser apenas um endereço. Uma equipe foi enviada ao local. A primeira coisa que os investigadores fizeram foi registrar o nome Angélica. Jerebtsova o disse com calma, sem hesitação. A polícia registrou a declaração e iniciou a verificação. Pesquisar nos bancos de dados, encontrar o endereço, rastrear o telefone. Normalmente isso leva algumas horas. O nome existe, a ligação existe, o resto é questão técnica. E a técnica não funcionou. Nenhuma Angélica que de alguma forma se cruzasse com Jerebtsova, nem nos contatos, nem nas mensagens, nem nas redes sociais. Os investigadores consultaram os conhecidos. Ninguém havia ouvido esse nome. Nem os vizinhos, nem aqueles com quem ela passou os 2 dias. Todos que recontavam a história da amiga apenas repetiam o que tinham ouvido dela. A fonte original era uma só, a própria Jerebtsova. Os investigadores ampliaram a busca, verificaram as câmeras próximas ao prédio na Tikhookhanskaya. Nenhum estranho. O apartamento, durante os 2 dias, não foi visitado por ninguém, além daqueles que abriram a porta no dia 20. Assim que a história desmoronou, e desmoronou em questão de horas, o foco mudou. Se Angélica não existe, significa que as crianças não foram entregues a ninguém. No apartamento estava apenas Jerebtsova, e a única pessoa a quem era preciso perguntar o que aconteceu na Tikhookhanskaya era ela mesma. O interrogatório começou no mesmo dia. Levaram-na à delegacia, sentaram-na diante do investigador. Protocolo, câmera, procedimento padrão. Expuseram-lhe tudo o que já era sabido. Angélica não existe. Em 2 dias ninguém entrou no apartamento. As câmeras registraram isso. E fizeram a pergunta direta: o que aconteceu na Tikhookhanskaya? Ela falou. Não imediatamente, mas falou. Disse que foi ela quem fez aquilo. Confirmou o método, o local. No apartamento, além dela e das crianças, não havia ninguém. Falou de maneira uniforme, sem histeria. A confissão foi registrada integralmente. Mas a investigação precisava de mais do que palavras em um gabinete. Levaram-na de volta ao apartamento. Verificação dos depoimentos no local. A suspeita retorna ao lugar onde tudo aconteceu e mostra como. Sob gravação em vídeo, na presença de testemunhas. Jerebtsova entrou no mesmo apartamento, aproximou-se do mesmo sofá, mostrou o que fez, onde estava,
como tudo aconteceu, sem lágrimas, sem tentativas de recusar. Os depoimentos coincidiram com o interrogatório. E formalmente, estava tudo ali. Confissão obtida, confirmação obtida, registro obtido. Mas no protocolo surgiu uma linha que deveria explicar o principal, o porquê, o motivo, com base em relações hostis subitamente surgidas. 6 palavras por trás das quais não há nada concreto. Um modelo que é colocado em dezenas de processos diferentes. Ele preenche a linha no protocolo, mas não responde a nenhuma pergunta. Que hostilidade contra uma criança de 9 meses? De onde surgiu e por que justamente naquela noite? Confissão houve? Resposta não. Entre a confissão e a detenção passaram-se 2 dias. Em 22 de janeiro de 2024, vieram buscar Jerebtsova. Algemas, viatura, presídio. De fato, ela já havia contado tudo, cooperado. Mas cooperação é uma coisa, e o que ela fez é algo completamente diferente. 24 de janeiro, audiência. Tribunal Distrital de Vyborg, em São Petersburgo. Sala do tribunal, promotor, advogado, escolta. Jerebtsova foi trazida do presídio. 23 anos, sentada atrás do vidro. A acusação foi lida em voz alta, a mais grave que se pode imputar por algo assim. O promotor pediu que fosse mantida sob custódia. Fundamentação: gravidade, padrão da acusação, risco de fuga, risco de pressão sobre testemunhas. O tribunal concordou. Prisão preventiva até 22 de março, 2 meses no presídio, para começar. Depois, prorrogação, perícias, diligências investigativas. O processo estava apenas começando, mas houve um momento que ficou na memória de todos na sala. O juiz deu a palavra a Jerebtsova. Procedimento padrão. A acusada pode se pronunciar antes da decisão sobre a medida cautelar, explicar, pedir ou ficar em silêncio. E ela não ficou em silêncio. Disse exatamente uma frase: "Não tenho nada a dizer. Não sou inocente, nem eu lamento. Não me deixem explicar." 4 palavras e silêncio. O juiz registrou. A escolta a levou, a porta se fechou. E a pergunta permaneceu. Ela se calou porque não havia nada a acrescentar à confissão? Ou porque realmente não se importava? Enquanto Jerebtsova se encontrava no presídio, no apartamento trabalhavam os peritos. Não interrogatórios, não protocolos, mas vistoria. E o que registraram revelou mais sobre a vida naquele apartamento do que a própria Jerebtsova nos interrogatórios. Sujeira. E não aquela que se acumula em alguns dias, mas sistemática, impregnada. Na cozinha, restos de comida ressecados, gordura acumulada, uma pia que não era usada havia muito tempo. Nos cômodos, roupas espalhadas, poeira, ar abafado, lixo que não era retirado havia semanas, chão que não era lavado há meses. Este não era um apartamento que teve um dia ruim. Era um apartamento onde os dias ruins se sucediam sem parar. Uma anotação à parte no protocolo. O estado de quem vivia ali. As crianças estavam descuidadas, não no sentido de despenteadas, no sentido de que não recebiam cuidados de forma sistemática. Roupas sujas, alimentação irregular, precária. Isso depois foi confirmado também pelos vizinhos. O abandono era visível havia mais de um mês. Os peritos registraram tudo, cada cômodo, cada superfície. Isso não é um detalhe secundário. É a caracterização do ambiente em que tudo aconteceu. O apartamento parecia um lugar onde o adulto havia deixado de ser adulto fazia tempo. E o que é importante entender? Isso não era resultado de uma crise, não era um colapso, não era uma fase difícil. O abandono cresceu camada por camada. O que os peritos registraram foi o resultado de um longo processo e não de uma única noite. O apartamento falava por si, mas a investigação ainda tinha perguntas para quem vivia na vizinhança. Quem morava ao lado conhecia a moradora não pelo nome, mas pelos sons. Música no meio da madrugada, porta do prédio batendo de manhã cedo, vozes no apartamento quando o prédio inteiro já dormia há muito. Os investigadores ouviram várias pessoas do andar e dos prédios próximos. O quadro era o mesmo, quase palavra por palavra. Jerebtsova era vista embriagada. Não uma,
não 2 vezes, regularmente. No patamar, no pátio, andar instável, fala desconexa, odor. Para os vizinhos, isso havia se tornado rotina fazia tempo. Sobre as crianças, falavam com cautela, as viam raramente. Jerebtsova quase nunca saía com elas. Alguém ouvia choro por trás da porta, mas não constante, mais como ruído de fundo. Ninguém se lembrava de que parentes a visitassem, nem mãe, nem irmã, nem amigas. 2 crianças nos braços e ninguém ao redor. E eis o que é importante, nenhuma vizinha se lembrava de que Jerebtsova tivesse sequer uma vez pedido algo. Pedir sal emprestado, pedir dinheiro, pedir que olhassem as crianças por 1 hora. Isolamento total. Porta fechada, garrafa, silêncio. Nenhum dos entrevistados disse que ela era agressiva, não gritava, não fazia escândalos. Quieta, dependente de álcool, solitária, ela simplesmente afundava, lentamente diante de todos, e ninguém estendeu a mão, e ela tampouco pediu. Este é o momento em que se quer parar e perguntar: alguém poderia ter intervindo? E muito provavelmente sim, mas não aconteceu. Contudo, os vizinhos não contaram tudo aos investigadores. O que as autoridades sabiam sobre Jerebtsova ia além do que se via por trás da parede. Em junho de 2024, o juiz analisava a prorrogação da prisão. O promotor apresentou o pedido e, na sala, ecoou pela primeira vez aquilo que os vizinhos não percebiam de trás da parede. Álcool, isso sabiam. Mas o promotor acrescentou substâncias, meios de alteração de consciência. Segundo os dados da investigação, Jerebtsova consumia não apenas bebidas alcoólicas, tratava-se de um sistema. A promotoria descreveu a vida dela em uma frase: estilo de vida antissocial. E isso não é um diagnóstico, é uma caracterização jurídica. Uma pessoa que, aos olhos do Estado, deixou de funcionar como adulta. Não trabalha, não sustenta quem depende dela, não se controla, de uma dose a outra, de um copo ao outro. O promotor pediu que ela fosse mantida presa. Fundamentação, perícias pendentes, risco de pressão sobre testemunhas. O tribunal concordou. Àquela altura, 5 meses no presídio, de janeiro a junho. Do lado de fora das paredes do presídio, o trabalho prosseguia. Interrogatórios, solicitações, coleta de material. O processo ganhava detalhes que fechavam qualquer brecha para a clemência. Que bebia, sabiam, que era dependente também. E nenhuma tentativa de mudar algo. A compaixão, se ainda restava alguma, se desfazia. Uma coisa é uma jovem mãe que não deu conta, outra é uma que nem sequer tentou. Em junho de 2024, tudo isso foi apresentado em voz alta. Mas mesmo isso, a dependência, o abandono, explicava o contexto, não explicava aquela noite específica. Jerebtsova permaneceu em silêncio. O processo avançava rumo ao julgamento. Ela falou pela primeira vez desde janeiro. Não com curtos sim e não, nem com silêncio, mas com uma posição completa. E essa posição virou de cabeça para baixo tudo o que havia até então. O caso chegou ao tribunal da cidade de São Petersburgo. No banco dos réus, sentava-se a mesma mulher que meio ano antes havia confessado e confirmado tudo no local. E agora ela dizia outra coisa. Não reconheceu a culpa. Não no sentido de não fui eu. Ela não negava que estava no apartamento. Não negava que o travesseiro existiu. Ela negava a intenção. A posição não queria aquele desfecho. Aconteceu por acidente. Não houve dolo. Circunstâncias fortuitas. A defesa pediu a reclassificação do crime. Em vez da acusação mais grave, mudar para o artigo de atos por imprudência. A diferença é colossal. Em essência, Jerebtsova propunha ao tribunal que acreditasse. Tudo o que aconteceu naquela noite na Tikhookhanskaya foi uma escolha inconsciente. A sala ouviu. O promotor calou-se até a sua vez. Jerebtsova falava de modo uniforme, sem comoção. A mesma uniformidade que os investigadores haviam registrado ainda em janeiro, só que naquela época ela confirmava. Agora, negava. Entre a confissão no interrogatório e a retratação na sala do tribunal, passou-se menos de 1 ano.
Os depoimentos eram os mesmos, os fatos eram os mesmos, mas a conclusão oposta. Não quis. Simplesmente aconteceu. Acidente. A promotoria preparou a resposta. A resposta da promotoria se baseou não em palavras, mas nos resultados da perícia. O laudo médico legal foi lido na sala, e o que ali estava registrado ia além de um travesseiro. Asfixia, obstrução das vias aéreas, isso havia sido estabelecido ainda em janeiro. Todos sabiam, investigação, defesa e a própria Jerebtsova, mas a perícia descobriu mais do que isso. Na criança de 9 meses foram constatadas lesões. Não menos que 7 impactos com objeto contundente na cabeça, no pescoço, no tronco, nos braços, nas pernas. 7 é o limite inferior. A perícia diz não menos que. Significa que poderiam ter sido mais. A natureza das lesões apontava para uma coisa: os golpes foram desferidos de forma direcionada em diferentes partes do corpo. Não foi um único movimento, não foi um contato acidental. Foi uma série, sequencial, distribuída por toda a superfície. A promotoria apresentou o laudo como resposta direta à posição da defesa. Imprudência é uma única ação com resultado imprevisto. Aqui havia no mínimo 7 ações separadas, mais a asfixia, mais o uso de um objeto, cada uma independente. A defesa não contestou o laudo. Os dados obtidos no exame estavam documentados, inseridos nos autos do processo. Contestar os números era impossível. A versão de acidente que Jerebtsova construíra na sala colidiu com 7 pontos no mapa de lesões. A promotoria fazia uma e mesma pergunta. Se não queria, por que houve agressão? O tribunal aceitou a perícia. A promotoria passou ao bloco seguinte de provas. Para onde exatamente ela foi? A investigação estabeleceu pelos dados do táxi e pelos depoimentos. Para o ex-marido, por outras fontes, para um conhecido. A diferença não é fundamental. O que importa é outro aspecto. Não foi um endereço aleatório, não foi uma estação de trem, não foi uma tentativa de deixar a cidade. Uma pessoa específica, um lugar específico, onde a conheciam e onde abriram a porta para ela. Sem mala com pertences, sem plano, sem olhar para trás. Jerebtsova passou ali 2 dias inteiros. Não se escondia, não ficava encolhida em um canto, conversava, interagia, estava entre pessoas que nada suspeitavam. Para elas era uma visitante comum. Chegou, ficou, comportava-se normalmente. E nenhum dos que estiveram por perto nesses 2 dias notou nada de estranho. Nenhuma ansiedade, nenhuma lágrima, nenhuma tentativa de ligar para casa. Ela não discou um número sequer, não pediu para ir embora, não mencionou que precisava estar em outro lugar. Durante 48 horas, continuou vivendo como se nada tivesse mudado. Não foi um descontrole que passou, nem um choque que desligou as reações. Simplesmente uma continuação. A partir desse momento, o caso deixou de ser sobre uma única noite. Parecia uma visita comum. Uma pessoa chegou e ficou. A alguns quilômetros da Tikhokeanskaya, onde tudo estava exatamente como ela havia deixado. 2 dias depois, ela voltou. Discou o número e falou como se tivesse acabado de entrar e visto. A voz na linha com o plantonista soava exatamente como deve soar a voz de uma pessoa em choque. Confusão, pânico, frases entrecortadas. Informou que voltou para casa e descobriu que algo estava errado com a caçula. Não estava respirando e precisava de ajuda. O plantonista registrou a chamada. Uma equipe foi enviada. E Jerebtsova esperou. E enquanto esperava, construiu uma versão. Não sofisticada, não pensada nos mínimos detalhes, mas suficiente para desviar de si a primeira pergunta. Onde a senhora estava? A mesma história. Angélica, a amiga, tudo sob controle. Qualquer pessoa normal se comportaria exatamente assim naquele local. Ligação, grito, ambulância. Ela entendia isso, e foi exatamente isso que encenou. Quando a equipe chegou, Jerebtsova repetiu a versão. E então, a jogada decisiva. Apontou para Angélica. Foi ela quem estava cuidando, ela quem deveria responder. Citou o nome de uma pessoa que não existia e o fez com a entonação de uma vítima. Os policiais registraram o depoimento, inspecionaram o apartamento, documentaram a situação. Formalmente, uma ocorrência padrão.
A verificação começou com a busca daquela que Jerebtsova havia indicado, e ela ficou ali na soleira, observando o trabalho das pessoas que vieram atendendo ao seu chamado. Ela sabia o que procuravam, sabia o que encontrariam, e sabia que Angélica jamais seria encontrada, porque não havia quem procurar. Todo esse tempo falou-se da caçula, do travesseiro, da mentira, do que encontraram no sofá. Mas no mesmo apartamento, nos mesmos 2 dias, havia outra pessoa. Ali, no escuro, no silêncio, no odor que a cada hora se tornava mais denso. Ele não pedia socorro porque não sabia que socorro existia. Sabia apenas que a mãe foi embora, que ao redor estava silêncio e que ninguém vinha. E quando a porta finalmente foi aberta, ele estava vivo. Desidratado, mas vivo. A investigação registrou. Jerebtsova deixou o filho conscientemente. Não esqueceu, não se confundiu. Simplesmente saiu e não voltou. Em 2 dias, não tentou uma única vez providenciar ajuda para ele. Nenhuma ligação para vizinhos, para conhecidos. A história de Angélica não incluía o pedido "peguem meu filho". Ele não fazia parte de nenhum dos planos dela. Depois constataram que ele não apresentava lesões, não fora tocado. Simplesmente deixou de existir para ela no momento em que cruzou a porta. Após a detenção, surgiu a questão: para onde encaminhar o mais velho? A mãe no presídio, sem parentes por perto. Mas ele tinha pai, morando separado. Localizaram-no, entraram em contato, ele veio e o levou. O filho sobreviveu. Essa é a única coisa nesta história que não precisa de explicação. Uma única palavra. O tribunal perguntou não apenas sobre o filho, perguntou como tudo aconteceu. E Jerebtsova respondeu: imprudência. Pronunciou isso olhando para frente sem chorar, sem elevar a voz. E foi sobre isso que a defesa construiu toda a sua linha. A lógica era simples. Sem dolo, então outro artigo, outra pena, outro regime, outra vida depois. A promotoria respondeu não com emoções, mas com fatos. Uma lista de 6 pontos. Primeiro, a perícia constatou múltiplas lesões direcionadas antes da asfixia. Segundo, o travesseiro foi pressionado com força suficiente para a obstrução total das vias aéreas. Isso não é um movimento acidental. Terceiro, após o ato, Jerebtsova não chamou socorro, não ligou para a emergência, não tentou reanimar. Quarto, em vez disso, deixou o apartamento. Quinto, preparou de antemão uma história e citou um nome específico, Angélica. Sexto, durante 2 dias inteiros, comportou-se como se nada tivesse acontecido. Esses 6 pontos, e cada um deles contra a palavra imprudência. O promotor não elevou a voz. Não era necessário. Os fatos falavam por si. Jerebtsova ouviu em silêncio. O rosto não mudou. A defesa não contestou nenhum dos 6 pontos. A estratégia permaneceu a mesma. Não contestar os fatos, mas contestar a intenção. O tribunal ouviu ambas as partes e passou a sentença. O juiz leu a decisão em 20 de março de 2025. Tribunal da cidade de São Petersburgo. Culpada, em todos os pontos. Mais de 1 ano havia se passado desde aquela noite de janeiro na Tikhokianskaya. E eis a sentença. O tribunal não aceitou a versão de acidente, não aceitou os argumentos da defesa. Não concordou que o travesseiro foi parar no rosto por acaso. 3 acusações separadas. A primeira pelo que aconteceu com a caçula, a mais grave. A segunda pelo mais velho, deixado em um apartamento trancado sem comida, sem água, sem chance de socorro. Resultado: 14 anos de regime comum, mais 1 ano de restrição de liberdade após o cumprimento da pena principal. Mais multa de 100 mil rublos, 14 de 20 possíveis. Não o máximo, mas tampouco o mínimo. A sentença recaiu exatamente onde a lei enquadra, ação consciente e não circunstâncias fortuitas. Jerebtsova ouviu de pé, o rosto de sempre, sem expressão, sem objeções, sem últimas palavras, como em janeiro diante da investigação, como em junho na prorrogação, como sempre. Na sala estavam aqueles que conduziram o caso, que leram as perícias, verificaram as câmeras, ouviram os vizinhos. 14 anos,
o resultado de todo o trabalho deles, formalmente encerrado, sentença proferida, mas nos autos ficou um detalhe que nunca foi mencionado na sala. Sem ele, esta história é apenas terrível. Com ele, é insuportável. O motivo neste caso foi registrado 2 vezes. Documentos diferentes, formulações diferentes. Ambas apareceram nos autos muito antes do julgamento, mas na sala quase não se detiveram nelas. A primeira, aquela formulação padrão, já havia sido mencionada, mas a segunda era mais específica, mais precisa, com o objetivo de se livrar das obrigações de criação. Não hostilidade, não um surto, exatamente livrar-se, uma palavra com direção. Ela queria deixar de ser responsável pela caçula e encontrou um meio. Essa formulação está mais perto da verdade, mas cria uma falsa impressão. Livrar-se das obrigações soa como um plano, como uma decisão tomada conscientemente ao longo do tempo. A investigação verificou isso separadamente. Apreenderam o telefone, examinaram as mensagens, os registros de chamadas, o histórico do navegador. Nenhuma pesquisa, nenhuma mensagem, não aguento mais, nenhuma anotação, nenhum rascunho, nenhum rastro digital de uma pessoa se aproximando de uma decisão. Ela não planejou. A distância entre não quero e fez foi percorrida em questão de minutos. Algo aconteceu entre o filho dormiu e a caçula não dormia. Há um detalhe. Jerebtsova o mencionou no primeiro interrogatório, aquele em que confessou. Antes de se calar, antes de mudar de posição, antes das circunstâncias fortuitas. No interrogatório, ela não buscava justificativas, simplesmente descrevia sequencialmente, passo a passo. E foi justamente nessa sequência que o motivo se tornou visível por inteiro. O táxi estava esperando lá embaixo, de antemão, antes mesmo de começar a colocar as crianças para dormir. Ela tinha planos para a noite, uma pessoa específica, um endereço específico, tudo estava pronto. Faltava apenas uma coisa: colocar para dormir e sair. O mais velho adormeceu rápido, mas o choro não parava. Lá embaixo, o motorista esperava. O taxímetro corria. 1 minuto, mais um. O táxi parado, o choro sem parar. Os planos se atrasavam. O motorista provavelmente já havia ligado para confirmar quando ela desceria e Jerebtsova pegou o travesseiro. Não porque perdeu o controle, não porque estava em estado de confusão mental, não por ódio, não por desespero, ela estava com pressa, simplesmente com pressa, e a caçula a impedia de ir embora, não a impedia de viver, a impedia de sair do apartamento naquele exato momento. Eis o que estava por trás da formulação livrar-se das obrigações. Não um plano gestado ao longo de semanas, não um cálculo frio, uma pressa banal, cotidiana. Espera lá embaixo, choro lá em cima, travesseiro no sofá. Todo o motivo coube em 3 palavras. O táxi já estava chegando. A filha de 9 meses não a deixava ir visitar conhecidos. A mãe encontrou um meio, aquele que estava ao alcance da mão. Depois disso, Jerebtsova fechou a porta do apartamento, desceu e entrou no carro. Disse o endereço e partiu. Tudo o que aconteceu lá em cima, para ela, coube no intervalo entre pedir o táxi e embarcar nele. Não pensou muito provavelmente não pensou de forma alguma. E agora, olhando para trás, tudo se encaixa. Angélica não foi um álibi elaborado com antecedência. Foi improviso de uma pessoa que não tinha plano, porque o próprio ato não foi um plano. Não cálculo, mas irritação. O travesseiro, um ponto final no fim da frase. A ida à casa de conhecidos não foi fuga. Foi a continuação da noite pela qual tudo aconteceu. Não tenho nada a dizer. Na sala do tribunal não foi estratégia jurídica. Era a verdade. Ela realmente não tinha nada a explicar. Para ela, foi simples. O vídeo inteiro. O espectador esperou a resposta para por quê? Mesmo que terrível, ao menos proporcional. Confusão mental, desespero, colapso, qualquer coisa por trás da qual houvesse uma lógica. E a razão foi um táxi. Planos para a noite, pressa, uma pressa banal, cotidiana. Jerebtsova não odiava a filha.
Simplesmente não havia nada dentro dela, nem apego, nem medo. A caçula era um objeto que atrapalhava, e o travesseiro, um objeto que estava ao lado. 14 anos de regime comum. O mais velho está com o pai. A caçula tinha 9 meses. Não queria dormir, e a mãe estava com pressa. Prezados espectadores, já faz vários vídeos que observamos histórias em que há muita indiferença ao redor. Por favor, se vocês percebem esse tipo de comportamento por parte de alguém, de seus vizinhos ou de pais que vocês conheçam, por favor, procurem as autoridades competentes. Apoiem este vídeo, deixem o like, inscrevam-se no nosso canal, escrevam nos comentários o que acham sobre isso. Até a próxima!